Então tá, hoje a gente vai estar dando início à terceira aula da disciplina de Introdução à Engenharia Química, com relação a onde o tema dessa aula, não só dessa aula, mas provavelmente das próximas que virão, estaremos falando sobre grandezas, dimensões e unidades. Para quem já fez essa disciplina e vai estar fazendo agora, está fazendo pela segunda vez, eu mudei um pouco a ordem do conteúdo, porque eu acho que a segunda parte que vem depois o conteúdo que vem depois desse que a gente vai ver agora, ele estava muito distante daquela de balança de massa, que a gente faz uma introdução ao balanço de massa. Então, eu fiz o seguinte, eu alterei a posição, então a gente vai estar falando de grandeza, dimensões, unidades agora, e aí depois eu começo a falar sobre fluxogramas, sobre etapas de processo, e aí a gente fala em balanço de massa. Então vamos ver se a gente tem um resultado agora um pouco mais satisfatório, ou seja, se eu consigo fazer com que vocês entendam como que funciona o processo de balanço de massa em função da gente ter essa disciplina, esse conteúdo de fluxogramas, etapas de processo mais perto, tá certo? Então, vamos estar falando agora, então, sobre grandezas, dimensões e unidades. Então, as situações para a gente estar discutindo aqui. Quando a gente pergunta qual a sua idade, qual a sua altura, qual a distância da sua casa até a universidade, quanto você ganha por mês, qual a velocidade máxima permitida na Avenida Duque de Caxias. Então, tudo isso são questionamentos que a gente tem que é necessário não só ter um número, não basta eu dizer qual é a sua idade. É claro que se a gente está vendo a pessoa, e aí pergunta qual a idade, fala que são 13, 14, 18, 20, a gente sabe que isso significa que são anos. Mas se a gente não tem esse contato direto, e aí isso daí pode ser que não seja anos, seja uma criança, então pergunta qual a idade do filho. Ah, meu filho tem 8. Então, meu filho tem 8 anos, ou ele tem 8 meses. Então, são essas situações em que só o número, só essa informação, ela não é suficiente para que a gente tenha o resultado final. Então, precisamos de ter alguma coisa a mais. Então, essa coisa a mais, esse algo a mais, é que a gente vai estar estudando durante essa aula e as próximas aulas também. Mesma coisa, qual é a sua altura? Então, pode falar assim, qual é a sua altura? A minha altura são 6. Aí, a gente é acostumado a trabalhar com metros, centímetros, que é o sistema internacional, mas 6 metros não pode ser, mas 6 centímetros é muito pouco. Então, tem alguma outra unidade que relaciona, esse número é mais real? Quando eu falo a minha altura é 6, então, a gente precisa entender qual é essa informação que a gente precisa, vocês vão precisar fornecer. A distância da sua casa à universidade, então, quando a gente está falando de distância, talvez é um pouco mais claro. Então, fala assim, a distância da minha casa até a universidade são 50. Mas são 50 o quê? Eles são 50 metros, porque eu moro ali do lado da UTF. São 50 quilômetros, porque eu moro em outra cidade. Então, a gente precisa, é necessário que se tenha essa informação a mais. Só o número, ela não resolve essa informação. Então, vocês precisam, como futuros engenheiros químicos, ter essas informações. E para ter essas informações, a gente precisa entender como surgiu essa informação. Por que surgiu? Qual a necessidade de a gente ter essa informação a mais do que somente um número? Então, esses valores que não estão aqui não são valores numéricos. Então, além desse valor numérico, a gente precisa de ter alguma coisa a mais para completar essa resposta frente a essas perguntas. E aí, a gente, já adiantando,
essas informações que precisam ser, que a gente precisa ter conhecimento, é o que a gente chama de unidades. Então, a unidade, quando eu estou falando 50 metros, 50 quilômetros por hora, 50 metros por segundo, 50 anos, 50 segundos. Então, essa informação a mais que a gente tem junto ao valor numérico é o que a gente chama de unidade. Então, essas são as unidades que a gente vai estar estudando. E aí, a gente precisa encontrar por que a gente vai estudar unidades, né? Por que tem essa necessidade? 50 metros, 50 metros, acabou, não tem por que a gente ficar conversando aqui sobre... Só que, se o mundo inteiro tivesse adotado um único sistema de unidades, a gente estaria tranquilo aqui, né? Talvez essa disciplina, esse conteúdo dessa disciplina, ela nem precisaria estar sendo abordada aqui. Tanto é que ela é abordada aqui, talvez é abordada um pouco na física, depois é abordada na disciplina de fundamentos de cálculo no processo. Então, se o mundo todo, utilizasse apenas o sistema de unidade, não teríamos problema. Ficaríamos tranquilos aqui, não precisaríamos ficar discutindo unidades. Mas, infelizmente, a gente vive no mundo real, e no mundo real a gente não tem essa padronização de unidades no mundo todo. Cada região, cada cultura tem utilizado um padrão de unidades que aquela cultura, que aquela sociedade faz se usar nas suas atividades diárias. Então, a gente vai entender para que servem essas unidades, e aí, junto com essas unidades, nós vamos entender o que são grandezas, e aí, dentro dessas grandezas, nós vamos entender a diferença que existe entre grandeza fundamental, derivada, o que é uma grandeza dimensional e uma grandeza adimensional. Então, tudo isso a gente vai estar conversando aqui, trocando ideias, e mais para frente nós vamos estar tendo esse conhecimento para que a gente consiga fazer as conversões de unidades. Conversões de unidades é uma coisa bem simples, tá? É uma coisa bem eu diria que é básico. Por que ela é básica? Porque ela é basicamente uma regra de 3. Ou seja, eu falo assim, quantos centímetros tem o metro? Então, quantos centímetros tem um metro, isso é uma informação que a gente tem no dia a dia, a gente sabe que um metro tem 100 centímetros. Ah, e 10 metros, tem quantos centímetros? Então, é uma regra de 3. Isso é uma conversão de unidade. Então, quando a gente fala assim, ó, um metro tem 100 centímetros, e 1.500 centímetros tem quantos metros? Entenderam? Então, a gente consegue fazer com que essas informações sejam obtidas através de uma conversão de unidade, que é uma regra de 3. Basicamente é isso. Então, quando a gente está falando nessas situações mais simples, é muito fácil a gente fazer uma regra de 3. Mas existem algumas unidades que elas estão relacionadas umas com as outras. Então, por exemplo, eu estou falando uma unidade só, eu quero transformar de metro para centímetro, ou seja, eu estou trabalhando só com uma grandeza de comprimento, eu estou trabalhando só com comprimento. Mas existem algumas grandezas que elas se relacionam umas com as outras. Então, quando a gente está falando, por exemplo, em velocidade, nós estamos relacionando comprimento com tempo. Então, quando a gente relaciona comprimento com tempo, ela começa a ficar um pouco diferente. Quando a gente vai falar, por exemplo, em alguns termos, em alguns números que vocês vão utilizar mais para frente, tipo número de Reynolds, o número de Reynolds, ele faz uma relação entre viscosidade, ele faz uma relação com densidade, com velocidade, com comprimento. Então, ele mistura todas essas unidades. Então, eu tenho um relacionamento entre todas essas unidades, e que a gente precisa fazer essa conversão dependendo dos cálculos que a gente vai fazer.
Então, vocês vão ver que não é uma coisa difícil, mas é importante que vocês entendam o conceito, porque vocês podem utilizar a forma que vocês entenderem, que melhor satisfaça a necessidade de vocês. Mas eu vou mostrar para vocês uma forma que eu faço as conversões de unidades, elas acabam ficando bem simples, que na verdade ela é uma regra de 3, mas eu só criei um algoritmo para a gente fazer essa conversão mais fácil matematicamente, tá? Então, depois com o tempo, a gente vai mostrando isso. Então, aqui, uma frase que a necessidade de medir é quase tão antiga quanto a necessidade de contar. Então, sempre a gente precisou fazer medidas, porque desde quando começamos a ter um relacionamento entre as pessoas, ou seja, a sociedade começou a trocar equipamentos ou trocar alimentos na antiguidade, começou a trocar alimentos, começou a trocar peças que um tinha e queria a que o outro tinha, então precisava ter uma forma de se fazer essas trocas. E isso só era possível se a gente conseguisse medir, tá? Então, a gente, no histórico aí, vê que as necessidades de pesos e medidas, ela surgiu basicamente no comércio. Então, quando surgiu as grandes navegações, onde busca de metais preciosos, busca de alimentos diferenciados, então, quando começou essa busca e começou a haver um comércio, uma troca entre esses materiais, esses equipamentos, esses alimentos, então surgiu a necessidade de ter um peso e ter uma medida. Então, só para aqui, só da gente poder entender, tem uma passagem no Antigo Testamento, da Bíblia, que ela fala assim que todos devem usar medidas e pesos certos. O efa, para medir cereais, deverá ser igual ao bato, que mede líquidos. O padrão é o homer. Um homer será igual a 10 afas ou 10 batos. O peso do ciclo será igual ao de 20 geras. E uma mina será igual a 60 ciclos. Então, aqui já tinha uma forma de relacionar várias unidades. Então, tinha um padrão, e aí tinha uma relação entre um material, no caso, para medir cereais, ou seja, para medir massa, tinha que ser igual para medir volume, que media líquidos. E aí dizia que esse padrão, ele era igual a 10 efas ou 10 watts. Então, só para vocês terem uma ideia do que a gente vai estar falando hoje e nas próximas aulas, que tem muito a ver com isso. Claro que hoje está muito mais divulgado essas informações e é muito mais, a gente tem um acesso muito maior do que nesse exemplo que eu estava dando aqui. Provavelmente nessa passagem aqui, isso daqui era uma característica de um povo. Então, era de uma sociedade, de uma pequena sociedade. Então, para cada sociedade, havia uma relação entre as medidas que eles exerciam. Teve também uma fase em que começou a se utilizar as unidades de medidas ligadas ao corpo humano, e que algumas delas ainda permanecem até hoje. Então, por exemplo, mãos, pés, polegadas, passos. Então, tinha uma forma de se utilizar esse tipo de medida. Mas qual era o problema que se tinha, dizendo historicamente, em medir alguma distância em mãos, pés, polegadas ou passo? Qual era o problema disso? Era que não tinha padrão, né? Porque é mão ou um pé. Um pé tem quanto? Um pé talvez de uma
uma pessoa de 2 metros é muito diferente de uma pessoa de 1,60 m. Então, esse pé era muito complicado da gente ter, nessa época aqui, de ter esse valor, de ter essa forma de comparação. Então, teve um período em que se utilizava essas informações do corpo humano, porém, ele acabou entrando, começou a ter uns problemas que era de padronização. Então, um pé, por exemplo, era muito diferente de um pé de uma outra sociedade, de um outro grupo de pessoas. Também tivemos uma fase em que comparava e fazia classificação de grandezas. Então, por exemplo, eu tinha massa, eu tinha comprimento, e aí classificava de acordo só com essa grandeza. Então, falava-se que, isso daqui é a massa de um corpo, mas não falava qual era essa massa desse corpo. Isso daqui é a massa. Então, percebam que, num histórico, desde a antiguidade, sempre se teve a preocupação em encontrar formas de se conseguir medir e de conseguir fazer com que encontrasse valores comuns a todas as sociedades. E era impossível de conseguir misturar esse tipo de grandeza, né? Então, é a mesma coisa que a gente perguntar assim, o que é maior, a idade do meu avô, a distância da minha casa até o rio? Então, não pode haver essa mistura entre grandezas diferentes. Então, quando a gente está falando, e aí eu já estou falando sobre grandeza, mas logo a gente vai ver a definição de grandeza, mas grandeza basicamente é o que pode ser medido. Então, por exemplo, eu quero saber a massa do meu corpo. Então, para saber a massa do meu corpo, então, eu preciso saber o que é massa. Então, essa massa é uma grandeza. Eu quero saber a distância de um local até o outro. Então, essa forma de medir essa distância, então a distância é uma outra grandeza. Qual é a idade? Então, a idade é um tempo. Então, tempo é uma outra grandeza. Então, lembrando de novo, grandezas, a gente não consegue fazer comparação entre grandezas diferentes. Então, não há possibilidade nenhuma da gente conseguir fazer comparação entre a massa de alguém com a velocidade de um objeto, tá bom? Então, não tem como fazer isso. Eu acho que deve estar aqui em cima, o Rafaela. Você entrou depois? Deixa eu vou colocar de novo aqui, tá? O link. De tempo em tempo eu coloco o link aqui, porque talvez algumas pessoas entrem. O Fabrício, esse que você mandou é para entrar no Google Meet. Esse que eu acabei de passar aqui é do Classroom. É esse que a Rafaela estava querendo. Então, dando continuidade aqui, de novo, aqui os problemas que a gente encontrou, as pessoas encontraram com relação àquele histórico aqui atrás que eu tinha comentado. Então, o uso de partes do corpo faz com que surja um problema onde as pessoas são diferentes e aí as medidas também são diferentes. Então, como que o comércio funcionaria de uma maneira mais justa? Como trocar mercadorias? Então, a gente não poderia estar fazendo essa troca de mercadorias simplesmente, nesse caso que a gente está dando exemplo aqui, com partes do corpo. Porque provavelmente, na hora que eu for vender, era melhor que fosse o pé de uma pessoa, era melhor ter uma pessoa maior do que de uma menor. E para comprar, era melhor que eu comprasse com o pé de uma pessoa menor do que de uma pessoa maior. Então, foi necessário, através desses problemas aqui, e viram que era necessário que ocorresse uma padronização. Então, era importante ter a padronização para que pudesse ser uma maneira mais justa
do comércio acontecer nessa troca dessas mercadorias. Com uma maior intercâmbio cultural, então, quando eu citei lá atrás, naquela passagem do Antigo Testamento, ali estava falando mais regiões muito próximas, né? Era tipo um bairro conversando com outro bairro, uma cidade com uma outra cidade. Só que, conforme nós começamos a aumentar esse intercâmbio cultural, ou seja, saía da Europa e vieram para o Brasil, saíram da Europa e foram para a Ásia. Então, com esse intercâmbio cultural maior, então precisou ter um importante passo para a busca de um sistema de avaliação de valores mais universal e prático. Então, era necessário que tivesse uma padronização dessas unidades. Então, foi nesse momento que se difunde o uso em larga escala de padrões valorativos. Então, é aqui que começou a ter uma escala padrão. E aí, essa escala padrão era ligado ao peso dos metais. Então, a prata, o bronze, o cobre, o estanho e o ouro ganharam definitivamente credibilidade. Então, como que fazia? Então, por exemplo, eu vou vender, naquela época, eu vou vender um porco, tá? Eu vou vender, quanto custa esse porco? Então, começaram a comparar com barras de ouro, barras de prata, barras de bronze. Esse porco, ele é igual a 10 quilos da barra de prata. Então, era isso que começaram a fazer, a mostrar como que a gente poderia fazer a venda ou a troca dessas mercadorias. Então, nesse momento aqui, começou a ter uma comparação entre um determinado, no caso aqui, um metal, do que em comparação com o outro. Só para vocês terem uma ideia, isso daqui é antigo, mas ainda a gente tem algumas regiões que acabam adotando esse critério aqui. No Mato Grosso, tem uma região bem produtora de soja, que é Rio Verde, e eu falo isso porque a gente morou um tempo lá em Rio Verde, e a gente, lá no comércio, a gente percebia que o pessoal baseava todas as trocas, as vendas de materiais de valor mais alto. Então, por exemplo, quanto custava um carro? Então, eles se baseavam basicamente em sacas de soja. Então, mais ou menos, eles sabiam que um carro, ele vale tantas sacas de soja. Então, eles faziam esse tipo de comparação. Então, uma coisa que talvez pareça um pouco antiga aqui, da gente estar falando essa comparação, ainda hoje acontece esse tipo de situação. Não que isso seja oficial, mas o pessoal acaba adotando para saber qual o valor que se tem daquilo mesmo. Então, supera-se totalmente o sistema de troca direta de permutas e a partir de um sistema monetário estável e conhecido, cada mercadoria passa a ter o seu preço. Então, a partir desse momento aqui, começa-se a ter um valor baseado numa moeda, qual é o preço desses materiais. E aí a gente precisava ter esses padrões. Então, foi aí que começaram a ter alguns padrões. Então, estipular padrão. Então, por exemplo, o que era e ainda é definido como método? É a 10.000.000ª parte entre o Polo Norte e a linha do Equador. 1/4 do meridiano terrestre que atravessa Paris. Então, isso que era 1 metro. Então, era essa relação entre a distância de um ponto até o outro, passando por um determinado ponto. Então, era assim que surgiu esse padrão de medida do metro. 1 polegada, 2,54 centímetros. Então, se vocês forem medir a polegada de vocês, e aí a polegada é de qualquer um, podem fazer essa medida, talvez as meninas tenham um dedo um pouco mais fino, talvez tenham
2,1 centímetros, 2 centímetros, talvez os meninos tenham um pouco maior essa polegada, mas encontrar um valor médio da população em que uma polegada é exatamente, se a gente pegar o nosso polegar e medir a distância, ele deve dar em torno de 2,5, para a gente não ser tão preciso assim, mas em torno de 2,5, 2,4, 2,6. Mesma coisa com o pé. O pé, o comprimento do pé deve ter alguém com 32 centímetros, deve ter alguém com um pé de 28 centímetros, mas na média, padronizou-se que um pé tem 30,48 centímetros. A jarda. Então, a jarda criou um padrão de que uma jarda tem 91,44 centímetros. E o que é essa jarda? Ele fala que é da linha mediana do corpo até a ponta do dedo médio de uma das mãos, com o braço perpendicular ao corpo, tem aproximadamente 91,44 centímetros. E aí, de novo, mesma coisa com as outras medidas que a gente estava fazendo. Tem um pouco mais, um pouco menos, tá? Mas, na média, padronizou-se que uma jarda tinha 91,44 centímetros. E um cúbito é do cotovelo à ponta do dedo médio, aproximadamente não. O padrão é de 52,4 centímetros. Nós que cada um vai ter algum valor assim aproximado, 52, 51, 53. Aqui a distância do metro, né? Que é a distância aqui, ele fala que é uma fração dessa distância passando pela França, por Paris. E aí a gente começa a surgir, com a astronomia, começam a surgir algumas dificuldades em se fazer algumas medidas. Então, com grandes navegações, ali no século XV e XVI, a astronomia ganhou um forte impulso e o homem se viu diante de novas grandezas difíceis de serem medidas, porque agora eram medidas gigantescas, né? São medidas que não são metros, não são polegadas, são unidades, são distâncias muito, muito grandes. Então, com a utilização dessas medidas do corpo humano, não tinha como, né, nessa época aqui, de conseguir fazer esse tipo de medida. Então, era necessário que novos referenciais. E aí, começou novos referenciais com relação às unidades de medida. Então, aí deixou claro não, mas fez com que houvesse uma padronização de que um ano é a translação da Terra ao redor do Sol. Então, quanto tempo a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol? Então, aqui, aí ficou definido como ano. O dia é a rotação da Terra no seu próprio eixo, e novas medidas surgiram, tendo por base a própria Terra, e suas divisões meridianas e paralelas, conceitos desenvolvidos pelos gregos. E assim nasceu légua, milha marítima, medidas com maior grau de complexidade, que dependem do domínio de conceitos com ângulos e graus. Então, percebam que começam a surgir muitas unidades. E aí, como que a gente consegue comparar? Então, por exemplo, a gente está falando que o ano é a translação da Terra ao redor do Sol. E aí, quando a gente está falando um ano é o tempo que demora dessa translação da Terra em torno do Sol, quanto isso, quando eu comparo com um tempo mais palpável, com relação a dias, quantos dias, então, seria essa translação ao redor do Sol? Qual é a quantidade de horas que a Terra se rotaciona no seu próprio eixo? Então, começaram a surgir essas informações que a gente pudesse poder comparar e fosse um pouco mais palpável para nós. E aí houve a necessidade de criar um padrão, porque vocês imaginem,
a gente tinha aqui no slide atrás, era polegada, que era centímetro, pé, centímetro, tudo aqui em centímetro, ó, uma polegada, então, eram unidades de medidas pequenas. De repente, nós fomos obrigados, devido à situação da época, como que era medido o tempo numa grande escala, como que eu iria medir a distância? Então, como que eu iria medir a distância da Lua até a Terra? Não poderia mais medir com polegadas, não poderia medir mais com pés, eu não conseguiria medir isso, iria ser um número muito grande. Então, houve a necessidade de começar a padronizar, era necessário ter essa padronização. Então, em 1790, se reuniram na França para decretar um padrão que fosse invariável para todas as medidas. Então, houve uma assembleia, e dentro dessa assembleia, a maioria dos representantes de todos os países estiveram lá para definir esse padrão, para que pudesse haver uma padronização de todas as unidades no mundo todo. Em 1960, na 11ª Conferência Geral sobre Peso e Medidas, foi adotado esse sistema universal, sistema internacional. E aí, esse sistema internacional, a ideia era que todos os países, todas as culturas, utilizassem esse sistema internacional de unidades. Então, seria um sistema internacional de unidades, onde se eu falasse que o comprimento de uma determinada barra é de 2,5 metros, e aí eu já estou dizendo que metro faz parte desse sistema de unidades de medida para comprimento. Então, quando eu falo que ela tem 2,5 metros, qualquer lugar do mundo entenderia essa informação. Qual é o problema disso tudo? Qual foi o problema disso tudo? Se todos tivessem adotado esse sistema internacional, não teríamos problema nenhum. Então, se todos tivéssemos adotado, todos os países tivessem adotado esse sistema internacional, igual eu falei, a gente não estaria aqui discutindo conversão de unidade. O que foi que aconteceu? Alguns países não adotaram, eles já têm um sistema de unidades e eles não quiseram mudar. E, então, é por aí que a gente tem esse tipo de problema. O Brasil foi um país que adotou esse sistema internacional. Então, para nós entender o sistema internacional é bem tranquilo, porque quando eu falo em comprimento, vem a nossa mente metro, que é o sistema internacional. Quando eu falo em tempo, a gente, horas, segundos, também faz parte do sistema internacional. Mas tem alguns países que não adotaram. Que países que não adotaram? Um deles que não adotou esse tipo de padronização ou adoção a esse sistema internacional foram os Estados Unidos. Eles não adotaram esse sistema de medida. A Inglaterra também não adotou. Tanto é que nos Estados Unidos, as unidades do sistema inglês são as unidades que são adotadas lá. Então, sempre, a maioria das vezes, falam em jardas, falam em polegadas, falam em pés, falam nessas unidades que talvez hoje a gente até mais familiar com essas informações, com essas medidas, mas há um tempo atrás não era tão comum assim, não tinha uma divulgação tão grande dessas unidades. Então, alguns países, infelizmente, não adotaram. A Europa, grande parte da Europa adotou esse sistema de unidades, mas a Inglaterra não adotou também. E por isso que a gente acaba tendo que estar aqui estudando essas conversões de unidades. Então, como que a gente vai fazer essa conversão? Então, quando a gente está falando só metro para polegadas, jardas para metros, isso é uma coisa mais simples, mas vocês imaginem trabalhando com viscosidade, por exemplo, e aí aqui com viscosidade a gente fala que
A unidade de viscosidade é grama por centímetro vezes segundo. Então, sistema internacional, grama, centímetro, segundo. Quando a gente vai para os Estados Unidos e fala de viscosidade, qual é a unidade que se tem lá? Em vez de usar grama, centímetro por segundo, eles usam libra por polegada vezes segundos. E aí, qual é a relação que existe entre essas duas unidades? É por isso que a gente vai criar aqui uma forma de fazer essa conversão de uma forma mais rápida. Então, no Brasil, oficialmente utiliza esse sistema internacional. Então, o Brasil adotou o sistema internacional. E aí, nós vamos fazer o seguinte, como está acabando a aula agora, Simone, no Reino Unido também. No Reino Unido, eles utilizam o sistema em inglês. Então, eles usam, em vez de usar, tipo, massa em quilograma, eles usam libras. Em vez de utilizar peso em unidade de força, que a gente fala aqui em Newton, eles usam em libra-força. Então, eles acabaram não adotando esse sistema. Tem alguns que acabam utilizando, mesmo nos Estados Unidos, eles acabam adotando, mas eu estou falando mais na parte industrial, assim, eles acabam, infelizmente, não adotando esse sistema internacional, eles acabam utilizando mesmo o sistema inglês de unidades. E aí, semana que vem, a gente vamos dar continuidade, e aí é que eu vou começar a falar. Eu já falei algumas vezes anteriormente sobre grandeza, mas aqui eu vou dar uma definição de grandeza, vou mostrar o que realmente é grandeza, as variações de grandeza que a gente tem, depois a gente vai estar falando, definindo dimensão, e por fim a gente vai estar falando em unidade. Vamos ver se eu consigo de uma forma que a gente entenda o que seria essa grandeza, a diferença entre grandeza, dimensão e unidades. Tá certo, então? Então, por hoje seria isso que a gente teria para conversar. Caso